Oi gente, boa tarde, está começando o Conexões. Hoje você vai ver a nova taxação dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros preocupa o setor produtivo. No Piauí, a cadeia do mel acompanha as negociações e avalia os possíveis impactos da medida. E ainda uma fotografia da Agência Brasil ganhou o mundo. A imagem do fotógrafo Paulo Pinto inspirou música, um vídeo, uma campanha publicitária e ajudou a conquistar o Leão de Ouro do Festival Cannes. Esses e outros assuntos e outros destaques a partir de agora no Conexões. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Stanley Brenner e me descrevo como um homem branco, de cabelos e olhos castanhos, uso barba e óculos de grau. Hoje quem faz interpretação em Libras ao meu lado direito é a Luni Dias, que se descreve como uma mulher de média estatura, pele parda, cabelos cacheados na altura dos ombros e ela usa óculos. Nós dois estamos em pé no estúdio do Conexões e atrás de nós está o cenário do programa em tons de vermelho e branco, com iluminação clara, um telão com o nome e a logo do programa. A gente começa o programa de hoje falando que entrou na reta final o prazo para a realização das convenções partidárias em todo o país. Os partidos e as federações têm até esta quarta-feira, dia 5 de agosto, para definir oficialmente seus candidatos. Nesses últimos dias, os partidos concorrem com outro tempo para fechar os nomes ao governo, Senado e possíveis deputados. As definições dos candidatos e vice-alianças de última hora também movimentam os bastidores atualmente. Mas atenção! Quem não for confirmado em ata nesses encontros ficará de fora da disputa deste ano. Vale lembrar que após o fim das convenções dos partidos, terão até o dia 15 de agosto para registrar as chapas na Justiça Eleitoral. Além disso, a propaganda eleitoral liberada nas ruas e na internet começa no dia 16 de agosto e o primeiro turno das eleições acontece no dia 4 de outubro. E olha só, o Tribunal Superior Eleitoral divulgou os dados do eleitorado para as eleições deste ano. Ao todo, o Brasil tem 158 milhões e 600 mil eleitores aptos a votar, com crescimento de 1,4% em relação a 2022. As mulheres continuam sendo maioria entre os eleitores e mais de 83% do eleitorado já tem um cadastro biométrico. Os dados vão orientar a logística de votação do primeiro turno, marcado para o dia 4 de outubro. E olha só, a nova taxação dos Estados Unidos sobre os produtos brasileiros preocupa diferentes setores da economia. No Piauí, representantes da cadeia produtiva de mel acompanham as discussões e avaliam os possíveis impactos para o mercado. A reportagem é da TV Picos, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública. Representantes do setor apícola brasileiro acompanham as discussões sobre uma possível nova tarifa dos Estados Unidos sobre o mel. A taxação pode chegar a 25%. Ainda não há uma definição sobre a decisão final. No Piauí, a preocupação é com os impactos sobre um dos principais mercados consumidores do mel produzidos no estado. A tarifa agora é menor, né? Do ano passado era de 50%, agora está se falando em 25%, e embora tenha um outro processo que corre por fora de 12,5%. Se juntar as duas vai dar 37,5%. Não acredito que vá chegar a isso, né? Em 2025, mesmo com as preocupações das taxas anunciadas pelo governo norte-americano, as exportações brasileiras de mel apresentaram um crescimento no primeiro semestre. Foram mais de 19 mil toneladas exportadas, um crescimento de 8,7% em relação ao ano anterior. O Piauí aparece entre os principais estados com exportações. Ano passado,
foram mais de 3.700 toneladas exportadas. Mesmo com a possibilidade de aumento nos custos, o setor aposta no diferencial do mel orgânico brasileiro. O produto ocupa uma fatia pequena na produção mundial e o Piauí se destaca pelas condições naturais do semiárido. Aí é onde entra aqui o Brasil, principalmente o semiárido, o Piauí, que é um dos pioneiros, porque devido a gente ter uma extensão territorial grande, com matas ainda preservadas, né? Coisa que poucos países hoje têm, com uma diversidade florada de excelência para fornecer nutrientes para a abelha e se produzir um mel que tem um diferencial de palatabilidade. Além das tarifas, a produção de mel também enfrenta outro desafio. A má distribuição das chuvas tem impactado as safras no Piauí. Quando a chuva não chega no período certo, as floradas diminuem e a produção das colmeias pode cair. Mesmo assim, a expectativa é de continuidade da atividade no estado. E olha só, as chamadas BERTs passam a ter regras mais rígidas para a divulgação de anúncios. A nova regulamentação busca proteger o consumidor e reduzir os riscos associados ao uso excessivo das plataformas de apostas. A reportagem é da TV Brasil e a gente acompanha agora. Um mercado que movimentou 37 bilhões de reais no ano passado. Cerca de 25 milhões de brasileiros fizeram ao menos uma aposta em 2025. O crescimento acelerado acendeu um alerta para o aumento dos casos de vício em jogos. A partir de 17 de julho, toda propaganda de apostas esportivas deverá destinar pelo menos 10% do espaço a alertas como: apostar faz você perder dinheiro ou pode causar dependência. Para especialistas, limitar a publicidade é essencial, já que o marketing pode estimular pessoas mais vulneráveis. Ele usa vários estímulos, como, por exemplo, números, que é o caso das bets, cores, né, sons ali que podem muitas vezes, como é que eu falaria, seduzir a pessoa que tem um determinado vício. Então, isso já vem de algum tempo. Comentaristas e analistas também estarão proibidos de usar a autoridade técnica para indicar apostas específicas. A medida busca desfazer a ilusão de que o conhecimento do esporte é suficiente para garantir ganhos. A preocupação com os impactos sociais é tão grande que o governo bloqueou o acesso às plataformas para 2,8 milhões de beneficiários do Bolsa Família e do BPC, em cumprimento a uma decisão do STF. Empresas que desrespeitarem as regras, como anunciar para crianças ou associar o jogo ao sucesso pessoal, podem ser multadas em até 20% do faturamento. Identificar o problema cedo é a melhor forma de evitar que o jogo comprometa a vida financeira e familiar. Entre os sinais de alerta estão o aumento da frequência das apostas e do tempo gasto nas plataformas. Com as novas regras, o Brasil tenta conciliar a exploração do setor com a proteção das pessoas mais vulneráveis. A gente sabe que dinheiro não aguenta desaforo, né? Você tratar de uma forma emocional a questão financeira, isso é um caminho para o fracasso e um caminho para o vício. E agora a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com Conexões. Estamos de volta com Conexões e olha só, um estudo divulgado pela Unicef explica por que tantas brasileiras grávidas planejam ter parto normal, mas acabaram passando por uma cesariana. A pesquisa aponta que o desconhecimento sobre o plano de parto e questões estruturais no atendimento estão entre os fatores que contribuem para o alto índice de cesáreas no Brasil. A reportagem é da TV Brasil. Larissa está na reta final da gravidez. Ela tem uma gestação saudável e, assim, o nascimento de sua filha deve ocorrer de parto normal. Por conta da recuperação.
do parto normal ser mais rápido do que de uma cesárea. Eu tenho minha mãe e a minha irmã que passaram por uma cesárea, inclusive minha irmã teve minha sobrinha aqui também, e a cesárea das duas foi mais complicada. Estudo da Unicef, realizado em Belém e São Paulo, com 130 gestantes, mostra que, apesar de elas desejarem inicialmente o parto normal, acabam recorrendo à cesárea. De acordo com a pesquisa, a decisão sobre a via de nascimento do bebê não depende apenas do desejo individual da gestante, mas de questões sociais e estruturais. Acho que falta qualidade na assistência pré-natal, falta capacitação das equipes de saúde. Hoje a gente já vê um grande investimento nas maternidades para que a gente tenha equipes multiprofissionais para cuidar dessa mulher no momento do parto. Mas ainda é necessário que a gente melhore um pouco mais essa questão da estrutura das maternidades, da oferta de métodos de alívio da dor, sejam não farmacológicos ou farmacológicos. A Organização Mundial da Saúde recomenda que a taxa de cesarianas não ultrapasse 15%, mas esse índice vem crescendo nas últimas décadas, especialmente nos países de média e baixa renda. O Brasil tem a segunda maior proporção de cesarianas, com 55,7%, perdendo apenas para a República Dominicana. De acordo com os médicos, os índices de cesariana na rede privada são ainda maiores, podendo alcançar 90%. Para um profissional de saúde que fazendo várias cesáreas numa manhã, ele vai receber mais, né, do que se ele estivesse ali assessorando o parto normal. Então, isso ainda precisa de mais incentivos financeiros, inclusive, da organização de serviços que leve ali à propagação e ao aumento, né, do parto normal entre essas mulheres. Apesar disso, o parto normal ainda é o mais indicado pelos seus benefícios. A mulher tem uma perda sanguínea muito menor no parto normal. O vínculo dela com o bebê, logo após o parto normal, ela tem uma facilidade maior de permanecer em contato pele a pele com o bebê. Então, a cesárea, quando bem indicada, ela salva vidas, mas a gente sempre tem que, desde que possível, optar pelo parto normal. Cerca de 15% da população mundial enfrenta problemas de infertilidade. O alto custo dos procedimentos e a falta de cobertura por parte de muitos planos de saúde tornam o acesso do tratamento ainda mais difícil. Para muitos casais, a justiça tem sido o caminho encontrado para tentar garantir o direito à fertilização in vitro. A reportagem também é da TV Brasil e a gente acompanha agora. Vanessa hoje é mãe de 4 filhos. 3 deles foram concebidos por meio de fertilização in vitro. Os gêmeos Antônio e Joaquim, de 8 anos, e a Aurora, de 4 anos. A realização do procedimento só foi possível porque ela recorreu à Justiça, que em 2016 obrigou o plano de saúde a arcar com as despesas. Foi a primeira decisão favorável do tipo no estado do Paraná. A Justiça nos concedeu 3 tentativas, mas, graças a Deus, nós conseguimos de primeira. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 15% da população adulta global enfrenta a infertilidade em algum momento da vida. Mas poucas famílias recorrem à fertilização, justamente por causa dos altos custos, que variam entre 20 e 35 mil reais. Para ajudar outras famílias, Vanessa fundou uma organização social. Segundo ela, em 10 anos, desde que a Justiça entendeu que não é obrigação do plano de saúde arcar com as despesas, houve um retrocesso. Fecharam as portas, né? Então, eles praticamente acabaram com a esperança de muitos casais que chegavam na Justiça como sua última esperança. Casais com doenças genéticas, às vezes, é possível conseguir na Justiça a fertilização in vitro. Casais que têm um filho com uma doença, que dependem de gerar um outro filho para utilizar células-tronco no tratamento desse primeiro filho,
também é possível se conseguir na justiça a fertilização in vitro, porque aí o embrião precisa ser compatível, né, com o irmão mais velho. Então, são casos hoje bem raros. O ginecologista Carlos Nissel é especialista em reprodução humana. Praticamente não existe financiamento para esse tipo de tratamento, então a pessoa ela pode, né, ir atrás da justiça, que também não tem, como os planos de saúde não são obrigados a cobrir esse tipo de tratamento, não é uma via que costuma dar certo, e aí sobram as opções de utilizar o SUS, em alguns estados isso é possível. Tem também uma possibilidade que cada vez vem crescendo mais, que são as empresas oferecendo como benefício corporativo esses tratamentos para os seus colaboradores. Então a empresa percebeu que a pessoa que está passando por um problema de infertilidade, ela está passando por um momento muito difícil na vida pessoal. E isso traz um impacto grande para ela também dentro do trabalho. E ela percebe quando a empresa ajuda esse retorno. Então, depois que ela volta da licença maternidade, ela tem uma fidelidade maior a essa empresa, ela se identifica mais com a empresa. E quem não está precisando ainda, ou quem não precisar, também percebe isso e sabe que a empresa está oferecendo um ambiente mais saudável ali. Gente, e uma fotografia que ganhou novos significados e ultrapassou as fronteiras do jornalismo. A imagem feita pelo fotógrafo Paulo Pinto, da Agência Brasil, inspirou uma música, um vídeo, uma peça publicitária e conquistou o maior prêmio da publicidade mundial, o Leão Ouro no Festival de Cannes. A história dessa transformação, a partir do olhar criativo do publicitário Jarbas, está na reportagem da TV Brasil que vamos acompanhar agora. Paulo Pinto é repórter fotográfico há mais de 3 décadas e já cobriu momentos importantes da história, da política, da sociedade e, principalmente, do esporte brasileiro e mundial. O fotojornalista ele não fotografa para quem entende de fotografia. Ele fotografa para as pessoas comuns, que elas olhem a foto e se identifiquem, consigam identificar aquilo ali, sem legenda, sem nada, que ela consiga captar aquele momento. Numa viagem para Santana do Livramento, sua terra natal no Rio Grande do Sul, Paulo captou uma cena comum da paisagem urbana. Eu saí para tirar umas fotos, né? Aí a mãe estava junto, na frente de casa, assim, olha, o vizinho, todo final de tarde ele alimenta os passarinhos ali. Eu digo, pô, interessante, vamos lá, vamos. Aí a gente foi, atravessou, era uns 10 metros na frente da casa da mãe, né? Só que eu olho para cima e vejo aquele montão de pássaro nos fios, que tem muitos fios elétricos lá, né? Esperando para comer a sua vez de comer. Eu digo, pô, que interessante, aquilo ali parece uma partitura. Não demorou muito para que os pássaros na fiação voassem para o mundo. E eis que um belo dia, quando o Jarbas estava folheando o jornal, ele se deparou com essa foto. E foi aí que ele já percebeu algo diferente na imagem e teve uma grande ideia. O publicitário está sempre atento, né? Está sempre buscando alguma ligação com alguma coisa, né? E daí eu vi aquela foto e foi muito forte, assim, eu olhei, caramba, tem 5 fios aqui, esses passarinhos parecem notas, né? E na hora eu fui pro piano, um dia eu fiz o arranjo, fiz a música, mandei pro Paulo e o resto também foi muito rápido. O Paulo falou, ai que lindo, isso aí é exatamente o que eu vi lá na casa da minha mãe. Ele viu com o olhar de músico, ele viu música, eu vi pássaros, né? Então aí teve uma junção aí. 3 dias depois já estava uma matéria no jornal da música, o cara que fez a música a partir de uma foto. E daí eu falei, caramba, tem alguma coisa nessa história aí, eu vou tentar fazer um vídeo para mostrar para todo mundo o meu raciocínio, né? O vídeo que o Jarbas fez alcançou milhões de visualizações em poucos dias. Por conta dos pássaros nos fios, tanto o Jarbas quanto o Paulo passaram a ministrar cursos e palestras. A repercussão fez com que o projeto ganhasse prêmios como o YouTube Play Guggenheim. 15 anos depois, os pássaros seguiram outros rumos. A campanha, realizada com a Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia Elétrica, ficou conhecida como Sinfonia da Energia. Além da foto do Paulo, foram selecionadas outras 60 fotografias, vindas de diversos lugares, para compor uma nova sinfonia. Deu tão certo que a Sinfonia da Energia ganhou, este ano, o Leão de Ouro no Festival Internacional de Criatividade de Cannes, o Oscar da Publicidade.
O projeto é verdadeiro, né? Ele tem essa história por trás, né? E Cannes, particularmente esse ano, estava muito rigoroso, né? Eles subiram o sarrafo, né? Os critérios estavam muito altos, teve muito menos inscrições do mundo e do Brasil. Então para a gente foi incrivelmente recompensante, assim, né? O Jarbas teve a ideia de voltar ao local, né? De voltar ao local para a gente fazer um vídeo de como foi feita inicialmente aquela primeira imagem, mas qual não foi a nossa surpresa? Que os pássaros já não estavam mais lá, porque o dono da casa que alimentava os passarinhos já tinha ido embora também. E a mãe também que indicou também já não estava mais aqui. Então isso tudo, o que ficou de lição? Que é o momento, né? Nós temos que aproveitar o momento disso aí. Hoje, depois desse prêmio do Leão de Ouro em Cannes, eu entendi que eles não deviam estar lá mesmo. E eles não estarão mais lá também, não adianta procurar, no mesmo lugar eles não estarão, porque o que eles foram? Eles foram para o mundo, eles foram cantar para o mundo. Belíssimo trabalho deste fotógrafo, né, gente? Pois é, o Conexões fica por aqui e se você quiser sugerir alguma pauta pra gente, é só entrar em contato pelo nosso telefone, o 629-9181-1406. Você pode ficar bem informado também nas nossas redes sociais. É só procurar por @TVUFG e ficar bem informado por lá também. Muito obrigado, gente. Obrigado pela sua companhia e até amanhã.